O legal desse vídeo é que dá para conhecer um pouquinho do processo produtivo, né, de uma peça, e ver o fluxo disso no sistema, no RP. Então, nós focamos em mostrar como foi a entrada de mercadoria, a utilização de coletores de dados, uma etiqueta inteligente. Esse é o nosso primeiro evento presencial, como eu disse, né? Então, eu acabei nem me apresentando, fico um pouco nervoso. Espero que... Ainda bem que eu estou falando por primeiro. Até agradeci o pessoal, porque depois do Marcos Piange, do Arruda, daí vai ser difícil a comparação, né? Então, bom que eu seja o primeiro. Eu sou o Milton Ribeiro, CEO da SPS Group, que é a empresa idealizadora desse evento. A Mombenzani é um cliente nosso há 4 anos. É uma empresa de reposição automotiva, atende o mercado aftermarket. Eu tenho alguns dados aqui para dividir com vocês, para a gente conhecer um pouquinho do case, até chamar o pessoal para entrar aqui na mesa redonda. A Mombenzani é uma indústria automotiva, como eu mencionei, focada no mercado de reposição, com 57 anos de mercado. Ela fica aqui em Guarulhos, próximo da gente, num terreno de 30 mil metros quadrados, cresce 2 dígitos por ano e tem mais de 400 colaboradores hoje. Ela é conhecida por ter a maior e melhor linha metal borracha do mercado. Ela atua não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional. E nessa mesa redonda, nós contaremos com alguns profissionais da SPS que participaram do projeto. Esses profissionais com mais de 15 anos de experiência, são protagonistas aí no tema de ERP, tecnologia, soluções, e a Simone, diretora comercial da Mombenzani. Então eu vou chamar aqui no palco, cujas cadeiras já estão aqui, a Mônica, é a diretora operacional, participou do projeto, acompanhou bem de perto o projeto para poder ajudar a gente a passar a experiência. Da implementação. Bom dia, pessoal. E a Simone, diretora comercial da Mombenzani, que também acompanhou todo o projeto. Bem-vinda, Simone. Bom dia. Aqui, né? Sim. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, como eu mencionei, essa mesa redonda, o objetivo, né, das perguntas, nós estruturamos para poder passar para vocês como foi o processo de escolha do RP, o momento de decisão da empresa, né, de falar, poxa, eu preciso trocar ou preciso implantar um RP, para poder passar para o público que está nos assistindo, insight, informações que possam ser relevantes para vocês avaliarem, se estão nesse mesmo momento, que pontos a Mombenzani avaliou para escolher um RP, escolher a consultoria, e também passar um pouco da experiência do projeto. Quais foram os desafios, quais foram os benefícios. Então vamos às perguntas. Prontos? Gente, que... Acho que seu microfone não ativou. Tem que segurar por uns 2 segundos aí. Alô? Tá? Então vou repetir. Eu tô me sentindo aquelas candidatas à presidência, entendeu? Que vai ser sabatinada. Não sabia que era tudo isso de gente. Vamos lá. Vou aproveitar o seu gancho. A gente teve 1000 inscritos no evento. Então foi um recorde aí de inscrições. Presencial, a gente teve espaço para 200 pessoas. Eu acho que hoje temos aqui 100. Acho que o trânsito atrapalhou um pouco e o tempo também, né? Mas realmente a gente tem um público bem grande e bem seleto. Realmente são pessoas com interesse no tema. Bom, primeira vai para você, Simone, já que você iniciou. Segura por uns 2 segundos que ele vai acender a luzinha, depois você solta. Vocês viram que de tecnologia não é a minha praia e eu consegui colocar o SAP, né? O técnico está do lado. Boa. Bom, Simone, a primeira pergunta é:
quando você percebeu que precisava de um novo sistema? Qual foi a virada de chave de você trazer isso para o board e falar, bom, precisamos de um sistema, precisamos trocar ou precisamos adquirir um sistema? Foi quando um dia nós nos deparamos que precisamos fazer um planejamento mais robusto para a fábrica, novas estratégias, e aí nós não podíamos confiar nos números que a gente tinha. Então, assim, como é que você vai tomar grandes decisões? E aí nós pegávamos os números da produção, de refugo, o número de prensados, ou mesmo o processo, né, o caminho do processo, e assim, não havia confiança. Então, assim, por mais que estruturássemos a fábrica, por mais reuniões que fizéssemos, estratégias, nada daquilo teria validade se o número não era verídico. Então, assim, quando a gente chegava com um número na mesa, a gente falava, mas será que é isso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos para tal pessoa naquele setor de acabamento, de fosfato, verificar novamente se são aqueles números. Então, assim, aí a hora que verificava, porque é vivo, o processo é vivo, a hora que verificava já não valia mais. Então, era assim, a gente ficava correndo atrás do rabo, e na verdade, a analogia a gente ficava igual naquela rodinha do hamster, entendeu? Rodando na rodinha do hamster, rodando naquela rodinha, e não chegava a lugar nenhum. E fomos protelando esse negócio. Precisamos de um RP novo. E tem aquela coisa do mercado. Mudar de RP, gente. Mudar de RP fecha empresa. É difícil, é complicado. Vocês vão. Então, crenças limitantes das pessoas, né? Também que a gente ouvia esse eco, mas quando você toma uma decisão, fala assim, não, nós somos mais nós. Vamos fazer isso, né? É uma empresa de médio para grande, grande porte, tem muita referência no mercado, e assim, para você fazer uma disrupção, tem que tomar coragem, se tiver medo, vai com medo mesmo, né? E a decisão foi exatamente quando a gente viu que a gente não podia crescer robustamente, com confiança, com qualidade, porque nós não tínhamos números, não tínhamos processos que o físico não conseguia acompanhar o digital. Muito bom. Eu queria a contribuição do João, por ser um executivo e estar no mercado visitando muitas empresas, muitas oportunidades. Então, como é que está essa vivência também, João? Como é que, quando você encontra aí uma oportunidade, um cliente te procura, o que você identifica que foi a virada de chave de eles terem, vamos atrás do RP? O que você comentou realmente né, nós nos deparamos com isso, com essa realidade lá, né, a descentralização, a falta de conexões e no momento de expansão. Né, ou seja, a Mobenzani, ela, como o Milton citou no início, crescendo sempre, e que é um cenário no qual nós temos muito conforto em trabalhar, que são empresas em crescimento. É onde a gente está sempre atuando. E o que você nos descreveu agora é basicamente o que acontece na sua grande maioria dos negócios, mas com restrições nas plataformas de tecnologia. Então, o que nós observamos? Às vezes, processos muito bem formatados, muito bem já implementados em algumas organizações, mas, por consequência, o sistema em si ele já está dentro de um aspecto de obsolescência. Ele já não atende mais às necessidades de processos hoje, de pilares de indústria 4.0, como processos de interoperabilidade, de integração. E hoje é extremamente necessário que as empresas que estão em processo de crescimento tenham isso como base, né? O ERP ele é um sistema, né, que ele foi implementado a primeira vez pela Black & Decker em 1970. E nós já passamos aí nós estamos na 4ª revolução industrial e ainda estamos no Brasil com muitas empresas com problemas de implementar a 3ª revolução ainda. Né? Não, e esse negócio que você falou da indústria 4.0, não há como você implementar uma indústria 4.0 sem a conexão das informações, tudo interligado. Então, assim, pensávamos nisso na época, mas aí ia ser o cachorro fazendo xixi, o poste fazendo xixi no cachorro, né? Exato. Porque nós não conseguimos. Então, assim, você queria pensar nisso, mas você travava. Uhum. É aquela coisa, né? Você quer fazer o vestibular, mas você não fez as categorias antes, né? Uhum. Então, é muito importante mesmo isso que você está falando. É esse caminho. Perfeito. E junto a isso, as questões que estão realmente ligadas à parte de tecnologia e, obviamente,
ambiente também de consultoria, né? Que está ligado, de empresas que realmente conseguem entender essas necessidades, e esse é o papel que eu tenho, juntamente com a minha equipe técnica, de poder fazer essas imersões nas indústrias, nas empresas, entender essas necessidades e trazer para um momento que, como você mesmo disse, é possível. Não existe vida fácil, né? A gente fala troca de RP, ele realmente traz desconfortos, mexe muito com os valores de muitas pessoas que estão ali há muito tempo dentro da organização, os gabrielões dos processos, né? Nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, e a gente realmente entra com uma sistemática disruptiva, tanto no aspecto tecnológico quanto no aspecto da humanização também, em prol de todo o processo de sustentabilidade, produtividade, e sempre, como eu falo, né, o nosso propósito, através da plataforma SAP Business One e de S/4HANA, não é trocar e implementar sistemas, é trazer um novo modelo de negócio para um crescimento da empresa. Então é isso aí. Valeu, João. Aí segura. Ainda não foi. De novo? Foi? Foi. Agora sim. Então, eu acho que é um ponto extremamente importante é sempre as empresas avaliarem, porque assim, a gente vive em um mundo globalizado e extremamente competitivo. Então, tudo vem da China, né? Vocês já notaram isso? Que tudo vem da China, que a China vai dominar o mundo. E a curacidade dos dados, ela é o fator que determina se você vai continuar vivo ou não. Então, ter as informações em tempo real, com o máximo de exatidão, não é luxo, não é falar de tecnologia meramente por ser um assunto da moda. É realmente manter o seu negócio vivo, o seu sonho vivo. É aquilo, qual é o novo petróleo do mundo? Dados. Dados. Não tem como. Então, assim, uma frase que eu gosto bastante é que todas as empresas são empresas de tecnologia. Independente do seu segmento, a sua empresa é uma empresa que depende de tecnologia para sobreviver. Então, se você não entende de tecnologia, você não entende de negócios. Assim como se você não entende de pessoas, você também não entende de negócios. Então, eu acho que é um ponto importante, assim, acho que todo mundo que está aqui avaliar qual a curacidade das informações. Como que vocês analisam seus dados? Então, eu acho que esse é um dos principais insights que a gente tem que buscar aqui hoje. Beleza. Vou para a próxima. Vou chegar em você, Alice. Tem pergunta capciosa aqui para o nosso especialista. Essa pergunta aqui eu acredito que vai agregar bastante para o nosso público, que qual foi a jornada construída desde a decisão de trocar de RP até a escolha do RP? Essa pergunta vai para a Simone e eu coloquei ela especialmente, né, para a Mombenzani, porque a Mombenzani ela foi um modelo de empresa quando decidiu adotar o RP e o que ela fez até chegar no momento da escolha e começar o projeto. Então, realmente foi um modelo que nós gostaríamos que todas as empresas que decidissem adquirir um RP trilhasse esse mesmo caminho. Eu queria que você comentasse um pouquinho, Simone, como foi. É assim, decidir pelo um RP é muito desafiador, né? Acho que é mais difícil que decidir o marido, né? De você casar, né? É muito desafiador. Então, foi assim. O que nós aprendemos na história da Mombenzani é que tudo que você vai fazer na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você tem que procurar peritos, fazer com quem sabe fazer. Então, aquele negócio, aí vou dar um exemplo simples, tá? Eu gosto muito de fazer analogia. Aí eu vou fazer uma festinha em casa, aí você se mete a fazer coxinha, porque você viu no Google como é que faz a coxinha. Mas o que você gosta de cozinhar, você vai perder tempo, não vai ficar igual, você gastar seu tempo não fazendo aquilo que você é perito. Você não é chefe de cozinha, você não tem uma empresa de quitutes, entendeu? Você trabalha em outra coisa. Então, é um pouco mais caro, mas ela vem perfeita, na hora que você quer, do jeito que você quer, a apresentação. Então, assim, você tem que fazer as coisas na sua vida com peritos, com quem entende. Não é quem... eu acho que é cultural do brasileiro, quando a gente fala brasileiro, parece que está falando de outra pessoa, né? Ninguém está falando de você, né? Então, assim, a gente fala assim, os brasileiros, não, todo mundo, nós... temos essa mania de dar o jeitinho. Então, fazer um arrumadinho. E não fazer as coisas com os peritos. Então, quando nós decidimos pelo RP, pelo SAP, e nós pensamos
tinha muita coisa na mesa para analisar, mas assim, qual é o melhor sistema para a indústria? Segmento de montadora de automóveis, acho que praticamente 98% são todas SAP. Qual a valorização da empresa diante disso? Qual a seriedade diante disso? Então, assim, foi muito relevante esse princípio nosso que nós temos dos peritos. Tudo que a gente trata na Mobenzani, vamos fazer uma mudança de logística. Quem que é perito em analisar logística? Quem é perito nesse segmento de tal coisa? Óbvio, né, que você precisa ter capital para isso, mas tudo é uma jornada para você conseguir chegar a esse ponto. E quando nós sonhamos na Mobenzani em trocar um RP, antes de decidir isso, que assim foi uma jornada mesmo, né, como você estava falando, sabe aquela coisa que parece sonho, nossa, nunca vou conseguir ter um SAP. E não é isso, é tudo que a gente tem, muita coisa na vida de crença, são mitos. Aí agora ele parou. São 30 segundos. Aí voltou. São mitos e crenças que temos que realmente não se concretizam. Então, assim, decidimos pelo SAP por ser o melhor, por ser o maior, porque somos indústria, e ele é muito forte para isso, para a indústria. E até tem uma piada interna, vamos dizer, na empresa, que às vezes alguns clientes ou as pessoas falam assim, nossa, você vai pôr esse programa, mas esse programa é muito engessado. Aí eu virei e falei assim, mas é justamente o que nós precisamos, que o gesso é que faz o osso endireitar. Eu nunca vi alguém quebrar uma perna e não usar gesso, né? É o que faz o negócio andar, e eu preciso disso. Porque o que nós tínhamos era muito aberto, entendeu? Era todo mundo fazia o que queria, né? Então, a gente precisava disso, não adianta. Tem que ter cadência, tem que ter ordem, tem que ter regra, e é isso que faz todo mundo crescer na vida pessoal e na vida profissional. Então, isso foi o partir da decisão. A segunda parte, que é a jornada, né? Então, a jornada foi, vamos dizer assim, incrível, que nós pegamos a pandemia. Então, assim, é um case mais turbinado, né? E, na verdade, eu não sei se é uma característica nossa, da Mobenzani, de sempre, e é importante fazermos isso, olhar o copo meio sempre cheio. A pandemia foi uma bênção, neste caso, para nós. Por quê? Porque as pessoas automaticamente se digitalizaram mais fácil. Eu acredito que antes da pandemia, para você falar assim, eu vou colocar um SAP, nossa, isso deve ser difícil aprender, porque o povo já fala, né, que o povo gosta de causar. E aí, com a pandemia, todo mundo já sabia fazer online, todo mundo, o computador era tipo o BFF, né, melhor amigo das pessoas, era a tecnologia. Então, foi mais friendly, né? Foi mais amigável isso. Foi mais leve, porque é o que se tinha que ser aquilo ali. Então, assim, essa foi uma parte. E o importante para colocar um RP robusto desse, para tudo que você vai fazer uma coisa muito disruptiva, muito diferente na sua empresa, e eu tenho essa frase que eu sempre falo na Mobenzani, que é assim, se o dono não quer, não há quem queira. Então, assim, nós pegamos esse touro pelo chifre, entendeu? E falamos assim, é isso que nós vamos fazer. E assim, se você não empoderar a sua equipe, se você não acreditar e não mudar essa cultura, e tem que vir dos donos, na diretoria, a direção, a presidência, o que for, não pode falar assim, vocês escolheram esse, bacana, pode colocar. Não. Ela tem que acreditar, ela tem que acreditar, não, ela acredita naquilo, é o melhor para a empresa, e nós vamos fazer, mas porque não sei aonde aconteceu isso. Aqui é a Mobenzani, aqui é outra empresa, nós vamos fazer acontecer. E até quando vocês estiveram fazendo o vídeo na Mobenzani, e eu me lembro muito bem disso, que a minha irmã, a Suzane, ela chegou e falou para o Rogério, acho que foi para você, né, João? Ela falou assim, vocês podem anotar aí, a Mobenzani vai ser um case de sucesso na SPS. Nós vamos ser um case de sucesso, porque assim, quando nós decidimos, e isso serve para todo mundo, quando você decidir fazer uma coisa, mas está decidido, não volta para trás e vai ser o melhor. Então, nós, depois da pandemia, na pandemia nós ficamos nesse estado, entre aspas, meio de dormência, né, Alisson? Foi mais ou menos isso. E aí, quando a gente viu que o negócio começou a voltar, e voltou como o segmento nosso, que é de reposição
de autopeças voltou muito, muito forte. E nós falamos assim, agora nós temos que ir para cima de fazer essa virada, porque a gente precisa dessas informações, precisa dessa acuracidade de números, a gente precisa correr com isso. Então, nós fizemos exatamente o que a SPS nos orientava. Isso é muito importante também. Tem que ter a nossa querência, mas você tem que... aquela coisa que todo mundo fala, né? Ninguém namora sozinho. Então, eles falaram assim para nós, vocês têm que designar uma pessoa para ser o implementador, o chefe, a pessoa que vai reunir as pessoas, que vai fazer a reunião, que vai passar a cultura, porque assim, nós colocamos por departamento, não vai vir a palavra. E aí, vamos fazer isso, porque por departamento o negócio, um fazia uma parte, outro fazia outra, tem que ter o gerente do SAP aqui dentro, a pessoa que vai fazer acontecer. Então, tudo que eles forem orientando, nós também vamos fazendo, porque depois a gente tinha algum gap lá, algum problema, se a gente ligasse para a Mônica, mas vocês fizeram a lição de casa? Né? Então, dá as mãos mesmo e decidiu, quero fazer... É o melhor programa, somos perito, eles me atendem, a gente fez um questionário gigante, avaliamos junto, põe a cultura, acredita nela, dá suporte para o seu pessoal, não tem como errar. É aquela velha frase, né? Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho por dia. Então, vamos para o RP. Não há RP que não resista a uma equipe comprometida genuinamente. Tem... Perfeito. Peraí, deixa eu ver se funciona agora. Foi? Agora sim, deixei ligado. Só fazendo um gancho de algo que eu acho extremamente importante aqui para a nossa audiência. Um dos fatores do sucesso que eu atribuo a Momenzani, eu também adoro uma frase de efeito, para quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, né? Adoro essa frase. E vocês fizeram, antes, né, da SPS entrar nesse circuito, vocês fizeram um processo de análise, né? Dentro do mercado a gente chama de RFP, mas vocês fizeram uma análise de requisitos. Ok, decidi que eu vou trocar de RP. Requisitos. Exato. Eram 1000 questões que nós tínhamos, não é? Exato. João sofreu, né, João? João sofreu. Inclusive, Mônica, eles envolveram pessoas também especialistas que já conheciam do processo Momenzani, que conheciam de RP, para poder auxiliar nesse processo, nessa formação da RFP. Então, não foi só os usuários que pensaram, é isso que eu preciso. Não, é o que um RP tem que ter para que o seu processo funcione. Então, também, antes mesmo da decisão, foram envolvidas essas pessoas para apoiar na construção desse questionário. E aí, eu que fui sabatinado no... porque ninguém, por exemplo, a gente tem uma indústria de autopeças, minha formação é turismo, gente, veja bem o grau da situação. Então, a minha formação é turismo. E aí, todo ser humano, de novo, entra naquela zona de conforto, eu não entendo nada disso, e fazer uma coisa que eu não entendo nada dá trabalho, e aí eu não sei. Então, nós somos, de novo, vamos colocar um sistema. Como é que a gente coloca sistema? Eu falei, vamos achar uma pessoa que entenda desse sistema para nos ajudar a fazer as perguntas para escolhermos, não é assim? Porque é a mesma coisa, vou dar um exemplo fácil, logística. Então, tem aqueles pallets, aquelas prateleiras. Se você for fazer uma cotação, um fala que naquele metro quadrado cabe 500 quilos, o outro 800 quilos, a espessura, a gramatura das prateleiras, eu não entendo nada disso. Então, assim, minha logística, quando tem uma pessoa que fala assim, eu quero que cota a mesma coisa nos 3 lugares. Porque as pessoas vão lá, olham o espaço, cada um traz uma cotação. Então, você tem que falar da mesma coisa. Então, foi o que a gente fez. Contratou uma pessoa e ela fez uma entrevista com cada departamento, o que cada departamento precisava, aonde queria estar daqui 5, daqui 10 anos para a empresa, o que facilitaria isso. É o difícil. E fizemos os requisitos, é isso daí. Isso é muito importante, porque, assim, envolveu, acho que primeiro, uma das coisas que vocês fizeram muito bem durante o projeto foi o engajamento do time, porque não adianta, né? A gente que está aí há muito tempo no mercado implementando projetos,
quando o time não compra a ideia, quando você não vende o valor, que isso vai agregar na carreira individualmente de cada um, goela abaixo não funciona. Assim, eu falo que user derruba a implantação, e derruba mesmo. Pode o dono querer, a consultoria ser ótima, pode fazer o que for, mas se a equipe, se os escolhidos para participar do projeto não comprarem a ideia, esquece. Então, eu acho que, primeiro ponto, vocês escolheram muito bem o time e fizeram essa lista de requisitos, né? É um depara. O que eu preciso, envolvendo aí todos os responsáveis, o que eu tenho. Mas, assim, o que eu tenho é o melhor, de fato? Eu não estou reinventando a roda? Existem boas práticas no mercado, a gente não precisa reinventar. Então, o que eu consigo me adaptar? Então, eu acho que isso foi um trabalho que vocês fizeram assim, extremamente importante, porque isso foi muito importante durante a implementação, porque a venda foi mais direcionada, né? E também isso foi um guia para a gente poder determinar aí o nosso trabalho técnico. Usando a questão do engessar, né? Não necessariamente é engessar o processo, mas moldar o processo dentro das práticas ideais para que a Mobenzani pudesse automatizar a informação que estava desconectada, né? E foi bem legal nessa fase, nesse início do projeto, que uma das primeiras dicas que nós demos, que mudou totalmente a característica do projeto, foi a mudança completa da estrutura de produto. Então, uma estrutura de produto que era muito mais enxuta, ela se perdia durante o processo. As pessoas não conseguiam saber onde o produto estava, em que momento esse item estava na produção. E aí, quando a gente conseguiu fazer, né, através dessa RFP, viu, opa, temos detalhes aqui que da forma como a Mobenzani já trabalha, não se encaixa. Então, a gente precisa fracionar isso, e a gente fez essa mudança de cultura mesmo, de como estruturar produto, envolver engenharia para garantir que os cadastros, né, que 80% do projeto é um cadastro bem feito ali e os processos desenhados a partir dele. Aí sim a gente conseguiu encaixar todos esses requisitos. Isso que o Ellerson falou é bem bacana, porque assim, alinhada à pergunta do Milton, o que trouxe a Mobenzani até aquele momento de 2021, 2022, não é o que ia levar a Mobenzani para onde ela está indo agora. Porque, assim, se você fizer aquela coisa, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, você quer mudar o resultado da sua empresa? Você quer ir para o próximo nível? Você vai ter que fazer uma coisa diferente. Então, o que trouxe nós até aquele momento é o que você está falando da ficha de processo, que a gente tinha, da ficha dos produtos, inclusive. Então, assim, queríamos avançar até mais, mas com aquilo eu não ia avançar. Então, tinha que fazer o quê? Tem que ter essa decisão, essa coragem de fazer essa alteração para ir para o próximo nível. Muito bom. Agora uma pergunta capciosa para a Simone, que é: quais foram os desafios do projeto? Sempre pessoas, né? Nós, porque pessoas também parece que eu sou alienígena, né? São os outros, né? Não, somos nós todos. Foi um desafio muito grande, engajar o time. É um trabalho diário. Quem tem filho sabe, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes, vai escovar os dentes. A gente só sabe que ele está namorando quando ele escova os dentes sozinho, sem a gente mandar, né? Então, tipo isso. Então, todos os dias, você... E não é aquela motivação da alegria, né? É explicar o propósito. Então, assim, esse foi um grande desafio. O outro grande desafio nosso, porque, assim... as histórias que a gente ouve. Às vezes a pessoa fala assim, quando eu virei meu RP e demorei 15 dias para faturar. Eu falei, pois eu vou faturar no mesmo dia. Ainda tivemos um bingo na Mobenzani que todos os clientes queriam que fosse a primeira nota. Nós implantamos o sistema às 7 horas da manhã, 11 horas saiu a nota, tirei foto, postei e mandei para o cliente. Foi maravilhoso, né? Pessoal, como assim? Falei para vocês. A gente faz, né? Depois a gente fala, falei para vocês. Aí, mas assim, e o desafio foi a cultura, e você passar isso para as pessoas, e você também tirar essas amarras que as pessoas de fora falavam, vai trocar processo,
cliente falando isso também. Então, porque quase você acredita no que o outro está falando. Você tem tanta certeza que vai dar certo, mas é tanta gente do lado de fora falando, mas isso ERP, isso é complicado. Esse daí vai ser difícil. E eu falo assim, pois o meu não vai ser e eu vou conseguir. Então, assim, você tem que lutar contra duas forças, né? A externa e a interna. Então, por isso sempre vão ser pessoas. Então, foi um desafio grande. E aí, como nós tínhamos esse propósito de colocar, dar certo, porque você colocou, não volta para trás, né, gente? É só para frente, pois, e vai ter que dar certo. E eu só vivo daquilo, só tenho aquilo, tinha que dar certo, tinha que dar certo. O plano B era fazer o plano A dar certo. Aí, nós adiamos o Go Live. Esse foi o desafio. Adiamos uma vez? Não, 4. Né? Então, na quinta vez. Sim. Então, assim, e aí, vocês imaginam você adiar um Go Live 4 vezes explicando para as pessoas que aquilo ia dar certo? É quase que um paradoxo, né? É quase que... E aí... tudo de novo fazer ver o copo cheio. Justamente porque vai dar certo que nós estamos adiando o Go Live, não o contrário. Fazer por ego, porque, nossa, que vergonha, vou adiar de novo. Vergonha nenhuma. É justamente porque nós temos responsabilidade e sabemos que não estava maduro ainda. Né? Então, isso é maturidade de você saber que você necessita de mudar o teu ERP. Então, esse foi um grande desafio. Nós temos lá um anfiteatro também, então reunimos os key users e as pessoas do segundo escalão de key users, que a gente chamava assim, que era o pessoal, tipo, um backup deles, e falou assim, pessoal, chegamos a essa conclusão, então nós vamos fazer essa alteração, mas para fazer esse discurso tinha que ser muito bem alinhado para não desanimar, falar assim, e mostrar por conta desses pontos, porque nós temos uma fábrica inteira que tem que ter essa cultura, esse aprendizado. Achamos que não está maduro para não prejudicar vocês. Então, assim, cada adiamento tinha um motivo muito importante que eles tinham que entender esse propósito também. Então, como a Mônica falou, o engajamento de fazer tudo isso, porque estamos mudando e vocês têm que continuar sabendo que é importante e que vai dar certo, porque assim, é a diretoria falando, vai dar certo. Todo mundo mesmo sabendo, é igual filho, né? Que você vai falar assim, ele fala assim, mas eu posso isso? Fala, vai dar certo. Ele só vai porque o pai e a mãe estão falando, que por ele não ia, né? Então, é a mesma coisa que a gente fez lá com os colaboradores. Então, esse desafio de pessoas, de colocar cultura, eles acreditaram e, ao mesmo tempo, adiar o Go Live foi, assim, bem... Imagino. Bem punk. A gente já teve muitas experiências em projeto, a gente sabe que adiar um Go Live, o maior problema é segurar a moral do time, né? A moral, essa é a palavra, a moral, exatamente. E aí tem que ter muita destreza para fazer isso. Muita destreza. E aí eu queria complementar com a participação da Mônica, esse adiar o Go Live, né, ele foi, na verdade, uma preparação, uma jornada para dar esse Go Live... Mônica, nós vamos adiar esse Go Live, passar no WhatsApp, Mônica, aqui. Esse Go Live menos doloroso, né, que todo mundo fala, olha, eu já vi empresas dando Go Live, ficou 15 dias sem faturar, não pagou ninguém durante uma semana, enfim, vários impactos. E a Momezani deu o Go Live, não deu um rollback, não voltou para o sistema antigo, né, o plano B era o plano A, e eu queria que a Mônica comentasse qual é a preparação ideal, né, como foi a jornada de teste, que foi uma jornada também exemplar, para ter esse Go Live bem sucedido, de entrar no ar e emitir faturamento e não pensar em voltar para o sistema antigo. Tem uma palavrinha mágica chamada metodologia. E quanto mais a gente rígido, né? Rígido no bom sentido da palavra, com a metodologia, mais sucesso a gente vai ter. Esses projetos que você nota, ficou um mês sem faturar, enfim, acho que todo mundo aqui já ouviu assim, situações tenebrosas sobre virada de sistema. É por conta que em algum passo da metodologia você furou.
não tem como. Se você segue todo o rito, o projeto vai dar certo. Né? Então, assim, vou tentar não ser tão técnica e usar tantas palavras de mercado, mas ele tem algumas fases. Tá? Então, de forma resumida, a primeira fase é o levantamento de dados. Então, lembra que a gente falou que a Momenzani fez um processo chamado RFP. Ok, a gente já tem um mapa daquilo que vai ser o escopo do nosso projeto. Porém, é necessário entrar no detalhe da operação. Então, nesse momento, a gente começou o levantamento de dados. Então, o time de consultores da SPS fez várias reuniões, vários workshops. Exato, quase estava com a plaquinha ali de funcionário Momenzani. Para quê? Porque nós somos especialistas em RP, em SAP, mas a gente precisa ser especialista nos nossos clientes. Então, o objetivo desse levantamento é ser especialista no nosso cliente, é entender a fundo o detalhe da operação, entender os impactos, né? Porque não necessariamente o faturamento é o maior impacto na empresa. Então, em uma empresa, o impacto pode ser o faturamento, numa outra empresa pode ser a produção. Então, a gente precisa entender, né? Os 80-20. Né? Às vezes você faz 80% da implantação, mas a sensação é que você fez o 20%. Por quê? Porque você notou naquilo que era importante, naquilo que era crucial para aquele negócio. Então, esse levantamento de dados assim, é algo que tem que ser assim, meticuloso. Então, a gente fez isso aí por um bom tempo, não me recordo agora com quantos meses foram, mas eu acredito que levou alguns meses, não foram? Inclusive, quando a gente elaborou essa documentação e seguindo a metodologia, a gente dividiu os documentos e especificou quais itens da RFP estavam sendo atendidos por aquele processo, para que os colaboradores que participaram do processo de avaliar como deveria ser, estava recebendo um documento dizendo, são esses pontos aqui que estão sendo resolvidos a partir desse processo. Então, a gente não precisava falar duas vezes, era preciso apresentar esse fluxo. E assina aqui, né, para depois falar que não falei. Exatamente, e assina aqui. Então, tudo isso foi validado ponto a ponto, a gente só começou efetivamente a botar a mão na massa depois que isso estava devidamente validado com todos os usuários. Perfeito. Né? É isso mesmo. E aí, feito isso, tem uma etapa da metodologia que chama Business Blueprint, que é o quê? Né? É a planta da nossa casa, é o nosso mapa. Né? Baseado nessa documentação é onde a gente vai determinar como que a implantação vai acontecer, o que vamos parametrizar, enfim. E aí a gente fez todo esse booking de documentação. A Simone e a Suzane fizeram questão de pegar a assinatura de todos os responsáveis pela implantação, que assim, você vai se comprometer junto com a gente. Esse projeto é nosso. Você leu isso daqui? É isso mesmo? Você não quer colocar mais nada? Então, você assina, né? Mas não é bem assim, né? Então... exatamente. E aí, feito isso, a gente vai para a etapa de realização, onde a gente vai parametrizar, treinar e homologar. Funcionalidade a funcionalidade, processo a processo. Vamos lá, contas a pagar, contas a receber, processo de compras, apontamento de produção, enfim. É interessante. Esse comprometimento, e é interessante, inclusive fisicamente, a Momenzani, nós temos um dos galpões, tem o da expedição, tem a parte superior, tipo uma laje mesmo, tivemos dúvida. Fechamos e fizemos lá a escolinha do RP, do SAP, né? Então, assim, eles iam para lá, assim, não ficavam os departamentos, assim, era um lugar separado, uma mesinhu, um telão, cabia, assim, umas 15 pessoas, né? Exato. Então, assim, aí o time da engenharia lá, aí vocês iam treinar. Então, assim, fizemos um lugar físico, porque isso psicologicamente funciona também, entendeu? Até que esse lugar é reservado, é tão importante o SAP que nós fizemos um lugar reservado para o treinamento dele. Dessa forma, a gente evitava que os outros assuntos do dia tirassem a atenção das pessoas. Foi fenomenal, porque a gente chegava lá, tinha um projetor, igual está aqui,
e literalmente a gente fazia a aula inteira do processo, revisava, trazia pessoas de outros departamentos para entender a interseção da informação entre eles. Então não era só treinamento da engenharia. Não, vem alguém aqui da produção, vem alguém aqui do comercial, ó, faz sentido da onde nasce e aonde termina a informação? Então, com a sala, a gente conseguia deslocar essas pessoas, tirar elas do dia a dia, né, para poder focar efetivamente no projeto. Muito bom. Peraí, deixa eu só complementar. Aí, ok, feito toda a parametrização e homologação individual de cada processo. Aí tem um ponto que, assim, que é fundamental, que para mim foi o fundamental para o projeto e foi um dos motivos que a gente adiou o Go Live tantas vezes. Tem uma etapa que ela é extremamente importante, que ela chama teste integrado. Por quê? Quando você compra um RP... O grande X da questão é a integração de processos, é a diminuição de retrabalho. Então, a gente testou tudo de forma individualizada e juntar essa galera toda. Como que isso vai funcionar? Não é fácil. Não é fácil, porque isso muda culturalmente. Cada um está acostumado ali, dá o seu jeitinho brasileiro. E a prática é diferente. Exatamente. A hora que você começa a depender de outras pessoas, a trabalhar de forma integrada, é um grande dificultador. Então, a gente precisa mudar, né, a mentalidade, fazer com que as pessoas, o tempo, né, de execução do sistema anterior, né, que as pessoas estão acostumadas com o novo sistema, tem um delay, então diminuir esse delay. Foi desafiador. Foram 2 meses de teste integrados, assim. E para mim o sucesso da implantação foi esses 2 meses. Ok, adiamos 4 vezes, mas assim foram 2 meses de testes integrados simulando o dia a dia. E aí a gente ia rodar. Agora vamos rodar 50 produtos. Começou lá do recebimento, produção até o faturamento. O importante não por exemplo, a SPS, a implantadora, querer agradar a empresa e a direção. Vamos colocar logo, porque já faz muito tempo, eles estão pressionando a gente. Deixa a gente pressionar até acabar, mas se não tiver bom, não está bom, entendeu? Não está bom. Eu digo que, para consolidar a questão dos adiamentos, é que assim, nós não aceitamos entrar pela metade. Nós não aceitávamos entrar sem esse ponto aqui. Então, nesse ponto, aquela frase antes feito do que perfeito não vale. Não vale. Certo? Então, enquanto todos os processos manuais ou automatizados não estivessem acontecendo naturalmente, a gente não ia começar, porque senão aconteceria aquilo que foi dito, que ia entrar no primeiro dia e ficar, sei lá, uma semana sem faturar. E nós tiramos a nota do primeiro dia e exatamente. Foi na parte da manhã, com então, certeza. Esses 2 meses de trabalho intenso, de um trabalho de ambas as partes, né? Porque não foi só o nosso time, a SPS, a Momenzzani trabalhou muito numa rotina dupla por 2 meses. Deixa eu só fazer um complemento. Quando nós temos adiamentos de Go Live, normalmente quem é acionado primeiro é quem vende, né? Você me vendeu aquilo, você me falou aquilo. Você me falou que assim 6 meses. Você me falou que, exatamente. E observando tudo isso, o primeiro ponto é que foi um projeto top-down, então é assim, determinado de cima para baixo, é assim que vai fazer. E o que é muito complexo de algumas organizações ainda é entender que esse é um projeto a 4 mãos. Então, ainda tem aquele sentimento de que a responsabilidade do projeto, do Go Live, daquele dia, é 100% de uma consultoria. Então, o seu depoimento, eu acho que ele veio muito a desmistificar a visão que o mercado tem em relação à responsabilidade de uma consultoria sobre a questão do cronograma por conta da metodologia. É a mesma coisa. Pai e mãe educa e a escola ensina. Eles ensinam e nós da indústria temos que educar o nosso pessoal. É exatamente isso. Perfeito. E aí, para finalizar, a virada do sistema, chamada Go Live, que é você deixar de utilizar o sistema antigo para começar a utilizar o novo sistema. Feito tudo isso, não tinha como dar errado e foi tão legal, assim, estava um clima tão gostoso, né? Porque assim, a satisfação de todo mundo no dia do Go Live, assim, foi lindo. Foi lindo. Foi assim, aquela sensação de dever cumprido e assim, você ia passando por todos os cantos, as pessoas assim até emocionadas, assim, com os olhos
olhos cheios de lágrima, porque realmente todo mundo trabalhou muito para que desse certo. Não, foi sensacional. Dia 1 de junho de 2022. Marcada esta data lá na Mobenzani. E não foi só a primeira nota, mas ficamos lá acompanhando o indicador de faturamento enquanto a gente não atingiu minha irmã a meta do dia. Suzane falou assim para ele: você está no cativeiro, você está o quê? Sequestrado, você não sai daqui. Não é isso mesmo? Foi assim que ela falou. Quando a gente não atingir X de faturamento, ninguém sai dessa empresa. Porque eu podia muito bem aqui estar vendendo e falar assim: tiramos a primeira nota. Aí vocês vão perguntar, e a segunda? Não foi só a segunda, foi a meta de faturamento do dia. Do dia. Não era só tirar uma nota, tinha que faturar a meta do dia. Legal. A gente passou pelo momento de escolha de trocar e implantar o RP, a escolha, os desafios do projeto. Agora vamos falar, eu queria até que o Alisson começasse um processo, comparando o antes e depois, que a gente pode usar de exemplo para falar, poxa, esse teve um ganho de tecnologia, automação, esse teve uma evolução. Escolhe um para citar para a gente. Eu vou colocar um até que passou no vídeo, que tem a ver com aquele momento em que o pessoal aponta a produção e gera uma etiqueta, né? Ali nós vimos essa etiqueta. Nós vimos a etiqueta saindo, mas aquela etiqueta ela não representa só um papel. Ali tinha um código que veio de toda uma sequência de eventos, né, a partir lá do planejamento de produção. Então, a Mobenzani, ela precisava ganhar robustez, ela precisava poder dobrar a produção. E como ela ia fazer isso, considerando aquela estrutura antiga? Ela tinha que controlar o processo e não os produtos. Isso estava gerando uma complicação, principalmente para a gente que trabalha ali na parte técnica. Você ficar tratando roteiro e não estoque é bem mais complexo. Então, com essa mudança de estrutura, a gente conseguiu trabalhar todo o processo de estoque como se fosse um supermercado entre áreas. Então, a Mobenzani ela já tinha essa rotina física, mas ela não tinha ela sistematizada. Então, a gente sistematizou através daqueles eventos na gestão de estoque. Então, toda vez que um evento de produção acontecia, a etiqueta que era emitida ela já estava no coletor para ser confirmada. Então, aquele bip que ele estava fazendo ali, o coletor já sabia o porquê estava chegando e para onde tinha que ir. Então, os operadores, eles seguem as sequências geradas pelo próprio sistema. Não é um gritando, tem que pegar essa caixa aqui e levar para lá. Não, né? A gente realmente visualiza isso dentro do sistema, a coisa mudando, né? O produto mudando de forma ao longo do processo. E essa questão do supermercado era exatamente por conta do mix, né? A Mobenzani, ela trabalha uma variedade muito grande de produtos e até produtos similares em apresentações diferentes. Produto unitário, em kit com 10, com a marca do cliente, uma quantidade muito grande ali de produtos no final, mas que lá no início ele é igual. Ele tem uma complexidade bem grande, a Mobenzani, isso é interessante falar. Então, em vez de eu gerar 40 documentos, eu gerava 30. Os 25 dos produtos e os 5 dos processos. Né? Então, a gente mudou muito a dinâmica nesse quesito, né? Garantindo principalmente a atividade do usuário 100% via sistema. Então, ali ele estava bipando o código de barra, mas aquele código de barra ele só consegue bipar porque o PCP sabia que aquela ordem podia ser liberada porque o estoque da etapa anterior já estava disponível naquele supermercado, né? Entre processos. Então, ali a gente ganhou a escalabilidade no processo produtivo, entregando rapidamente o PCP para o chão de fábrica o que precisa ser feito e o chão de fábrica para o PCP o que está pronto. O Alisson, só para dar uma ordem de grandeza aqui para o pessoal, você se recorda quantas etiquetas foram coladas, assim, porque o estoque da Mobenzani é gigantesco. 7 mil etiquetas coladas, porque o estoque é gigantesco. E a média de etiquetas diárias no primeiro mês do Go Live era de 3 mil etiquetas. Isso eu estou falando em todos os processos. Por dia eram gerados, agora já aumentou. Já está na faixa dos 5. Eram geradas 3 mil etiquetas por dia entre o primeiro processo e o produto pronto no estoque. Todos os dias entram 3 mil e saíam mais ou menos 3, 4 mil também no processo de vendas.
né, que são as bipadas ali na operação de saída também. Então, se a gente começou com 3 mil, agora está próximo aí dos 5 mil, assim, é legal para ver, né? Em um ano, o crescimento da empresa e o quanto o sistema ele consegue acompanhar e dar velocidade para sustentar, né, esse crescimento. Perfeito. Para encerrar, eu queria que o João só complementasse o que você encontra nos clientes que são os principais paradigmas que são quebrados antes da escolha do RP e após a adoção do RP. Muito bom, Milton. Alguns deles já foram até colocados aqui pela Simone, né? A questão da complexidade. Um grande desafio que nós sempre temos da área comercial é dar a viabilidade econômica desse projeto. Então, existe sempre aquela condição no qual o SAP é inatingível dentro do aspecto de investimentos, né? Porque nós temos a referência dos grandes players, dos grandes investimentos, e isso, às vezes, parece que não cabe no bolso de uma empresa que está em crescimento, está muito forte. Né? Então, o primeiro desafio é fazer essa aderência do aspecto técnico, do aspecto econômico e quebrar os paradigmas de complexidade, né? Porque nós temos aí grandes empresas que utilizam e são processos complexos pela condição e natureza daquela operação, mas quando a gente pega uma empresa em crescimento, engessa-se, mas se adequa muito, né? Porque antes de falarmos até mesmo da questão dos paradigmas, o grande desafio também é não somente hoje obter um ERP. Eu sempre comento em quase todas as reuniões que eu falo, ERP é commodity. Se nós formos pensar dentro do aspecto de integrações, isso já existe há mais de 50 anos. E o que nós entendemos como um grande paradigma do mercado é entender que nós não estamos falando somente mais de um ERP, nós estamos falando primeiramente de uma plataforma tecnológica que está à frente, que vai propiciar que essa empresa tenha um ganho e tenha uma condição de crescimento exponencial sem ter impacto na sua estrutura. Tanto de infra, porque nós estamos falando de uma tríade de soluções que envolve software como serviço, infraestrutura como serviço e plataforma como serviço, como empresas que têm desenvolvedores internos e que conseguem expandir essa plataforma. Então, o que nós trazemos para o mercado em relação à consultoria é exatamente quebrar esses paradigmas de que é possível, é aderente tecnicamente e economicamente, não é complexo no aspecto do usuário, porque muitos acham que os usuários eles têm que ter certificações de SAP, têm que ter um conceito e um conhecimento técnico muito abrangente e que, na verdade, não é. Então, são basicamente esses os reflexos que a gente sempre se depara quando nos acionam, né, para uma reunião, para poder entender, é aderente, é complicado, e o ouvir falar, né, aquela história, né, o vizinho ele consegue te indicar um remédio às vezes com mais confiabilidade do que o próprio médico, né? As pessoas ouvem e falam, eu tomei tal medicamento, mas o médico ele já desconfia, ele vai em 2, 3. E basicamente esse é o sentimento que a gente encontra ainda num cenário nacional de soluções. E o terceiro e último paradigma é a questão da globalização. Nós vivemos hoje numa economia globalizada, nós estamos em expansão. Quem não pensa nisso, ele não vai crescer, é inevitável não pensar nisso. E o que nós trazemos é exatamente isso, as melhores práticas do mundo dentro de uma plataforma em prol do crescimento das empresas nas quais a gente atua aí no mercado. Então, esses são os desafios, os paradigmas, e nós estamos aqui para poder apoiá-los e trazer esses conceitos, né, para que vocês realmente tenham esse entendimento e tomem uma decisão assertiva. Esse é o papel da SPS e esse é o papel da SAP. Não é uma venda, né, de um produto simples, é altamente complexo, e o nosso papel é trazer dados e informações para que essa decisão, quando se tomada, seja assertiva, não seja, né, uma decisão que vai trazer problemas. Obrigado, João. Bom, chegamos aí no nosso limite de tempo da mesa redonda. Agradeço, Simone, Mônica, João, Alisson. Obrigado pela participação. E gente, é importante a gente falar que é o seguinte, na Mobenzani o SAP trouxe confiança, excelência e rentabilidade. Obrigado. Palavra do cliente. Muito obrigado, pessoal.